Fala pessoal, para quem não sabe, meu nome é Renato Miranda. E nós vamos agora continuar calorimetria com calor sensível, correto? Então vamos lá. O calor sensível ou calor específico sensível é uma grandeza que está relacionada com a variação da temperatura do corpo, correto? Por exemplo, toda vez que você tiver ocorrendo variação de temperatura no momento que se injeta uma determinada quantidade de calor, esta quantidade de calor vai ser o que? Sensível. Por exemplo, aqui você vê uma barra metálica, correto? E aqui você vê uma fogareira. Repara que no momento que você coloca essa barra metálica aqui, o fogo vai vir sobre essa barra metálica, vai alcançando de molécula a molécula até chegar à mão da pessoa. O fogo não, o calor, né? O fogo vai emitir calor sobre essa barra, que ela vai vindo até chegar à mão da pessoa, ok? Repara que quando a pessoa coloca a mão na barra antes de colocar no fogareiro, você pode reparar que a barra está fria. E no momento que ela colocou no fogareiro e esperou um pouco, a barra começou a esquentar. O que ocorreu com essa barra, que é o corpo em análise? Ocorreu uma variação da temperatura. No caso, a barra aumentou, correto? Ocorreu um processo de transferência de calor do corpo que tem maior temperatura, que é esse fogareiro, para o corpo de maior temperatura, que é essa barra metálica. Tudo bem? Então, toda vez que ocorre esta transferência de temperatura, como assim? Toda vez que ocorre uma variação de temperatura, é um tipo de calor sensível. Um outro exemplo é uma panela. Você coloca a água na panela e coloca para cozinhar. Coloca ali no fogão. Você vai reparar o quê? Que a panela vai aquecer. Ou seja, o que vai acontecer então? A temperatura da panela vai mudar. Se isso mudou, nós estamos mexendo com calor sensível. Ok? Sabendo disso, nós temos que saber também a equação fundamental da calorimetria, correto? A equação fundamental da calorimetria, quando nós analisamos calor sensível, é Q igual a mc delta T. Repara que eu chamei de delta Tzão, porque esse Tzão é variação de temperatura. Nós vamos chamá-lo de variação de temperatura. E o Tzinho, que é a variação do tempo. Muitas pessoas chamam essa fórmula de que macete, entendeu? Mas eu particularmente não gosto de decorar, né? Eu gosto de saber de onde vem. Q igual a mc delta T. Delta Tzão, né? Alguns livros chamam, em vez de delta Tzão, de delta teta. É a mesma coisa, variação de temperatura. Correto? Onde o Q, a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo, nós ainda vamos falar. Toda vez que o calor, que o corpo libera, tem uma quantidade de calor maior que zero, ele está liberando calor para o meio. E toda vez que ele tem uma quantidade de calor menor que zero, ele está ganhando calor do meio. Nós ainda vamos falar disso, pode ficar tranquilo. Eu quero só que vocês saibam que a equação, que a equação fundamental da trigonometria é Q igual a mc delta Tzão, ok? Onde o Q é a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo, o C é o calor específico do corpo, ou seja, você vai notar o quê? Você vai notar que esse calor específico do corpo, ele depende muito do tipo de material que é composto esse corpo, correto? Vamos supor, por exemplo, o calor específico do ferro é diferente de um calor específico do alumínio, correto? Lembrando, a notação dele é o quê? Joule por quilograma grau Celsius. Na verdade, tem um erro aqui, pessoal. O grau Celsius é multiplicando o quilograma. E aqui também, caloria por grama de grau Celsius. Multiplicando aqui também. E uma coisa que eu esqueci, a unidade da quantidade de calor é joule ou caloria. Ah, mas como é que eu transformo de caloria para joule? Você tem que saber uma coisa, eu não coloquei aqui, mas eu quero que você saiba. Uma caloria é igual a 4,2 joules aproximadamente. Nos livros, geralmente, que eles não dão isso e pedem a conversão, você deve transferir uma caloria
que é igual a 4,2 joules, a não ser que ele dê um valor mais exato, aí você usa o valor que ele dá, entendeu? Onde o Mzinho é a massa do corpo, em quilogramas ou gramas, lembrando que quilogramas é no sistema internacional e gramas é no sistema usual, correto? E o ΔTzão, variação de temperatura, ok? Agora vamos para calor específico e capacidade térmica. O calor específico é a constante de proporcionalidade da equação fundamental da calorimetria, correto? Seu valor depende diretamente da substância que constitui o corpo, ou seja, do material no qual é feito. Foi como eu falei, o exemplo do ferro e do alumínio, onde o calor específico do alumínio é diferente do calor específico do ferro, correto? Como eu falei, só que aqui ele dá o exemplo do ferro com a água. Ele diz que o calor específico do ferro é 0,11 calorias por grama Celsius, já no sistema usual, né? Já o calor específico da água líquida é 1 caloria por grama Celsius. Correto? Agora vamos para a capacidade térmica. Capacidade térmica é uma grandeza que corresponde à quantidade de calor presente no corpo em relação à variação da temperatura. Ou seja, você vai estar lidando a quantidade do calor em função da temperatura ali, correto? Então, ela é calculada por duas expressões, que em tese são as mesmas coisas. Q igual a M vezes C, ou Czão, que é o símbolo de calor de capacidade térmica, que é igual ao Qzão sobre ΔTzão, que é a variação de temperatura. Uma observaçãozinha aqui, conforme eu falei para você, Q é maior que zero, o corpo vai ganhar calor do ambiente, né? Q é menor que zero, o corpo perde calor para o ambiente. Correto? Agora vamos fazer um exercício de uma questão do exame discursivo da UERJ de 2012, correto? Que é um exercício sobre capacidade térmica e calor específico. Vamos lá? Considere X e Y, né? Xão e Yzão, dois corpos homogêneos constituídos por substâncias distintas, cujas massas correspondem, respectivamente, a 20 gramas e 10 gramas. O gráfico abaixo mostra as variações da temperatura desses corpos em função do calor absorvido por eles no processo de aquecimento. Vamos lá? Olha aqui o gráfico, correto? Galera, eu quero tirar uma dúvida não. Alertar vocês por uma coisa. Vem comigo. Repara que toda vez que nós tivermos uma questão que tem gráfico, independente da matéria, seja matemática, física, química, história, geografia, você tem que olhar para os polos do gráfico. Como assim polos do gráfico? Você tem que olhar para esse aqui, ver no que ele está variando aqui, olhar para esse aqui para ver no que ele está variando aqui. Aqui é a variação da temperatura em Kelvin e aqui é a variação da quantidade de calor em caloria, ok? Ele quer que você determine as capacidades térmicas de X e Y e também os calores específicos das substâncias que a constituem. Certo? Note que calor específico, a capacidade térmica primeiro que nós vamos achar, temos o calor específico do X que é 80, né? E a variação dele que é 281 menos 273. Temos aqui a quantidade de calor específico que é 40, calor específico não, foi mal. É a quantidade de calor 40 e a variação aqui 273 para 283. Fazer o primeiro caso, correto? Primeiro passo, substitui os valores nas expressões, calculando as capacidades térmicas, correto? Onde Cx é Q de X sobre ΔTzão de X, C de Y, Q de Y sobre ΔTzão de Y. Q de X 80 calorias, Q de Y 40, ΔT de X 8 kelvins, ΔT de Y 10 kelvins. Jogando na conta, 80 por 8, 10 no C de X, 40 por 10, 4 no C de Y. E para achar os calores específicos, substituir naquela expressãozinha, C igual a M vezes C. Essa aqui é em relação a X, essa aqui é em relação a Y. 10 igual a 20 C de X, C de X é 10 por 20, 0,5. Né? 4 sobre 10 no Y, certo? CY é 4 sobre 10, que é igual a 0,4. Ok?